Para vocês, mês de maio, né? Mês macabro para o automobilismo. Isto porque, claro, né? O falecimento do Ayrton Senna, mas não foi só o Ayrton Senna. Vários pilotos extremamente adorados, digamos assim, no automobilismo, perderam a vida no mês de maio. Além disso, por que é o mês macabro? Porque tem as 500 milhas de Indianápolis, onde acidentes com velocidades extremas até antes de 2000 certamente causavam morte ou ferimentos gravíssimos, não só de piloto, mas de mecânico e público, né? Assistentes, fotógrafos, jornalistas, um monte de gente acabou ou se ferindo ou falecendo em função dos acidentes ali ocorridos. O que eu vou mostrar aqui são os números desse mês catastrófico. Eu chamei de mês macabro porque, para mim, é um mês que podia pular no calendário que não faria diferença nenhuma. Eu sou Alexandre Vasconcelos, canal Lip Speed. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos junto? E eu começo por 500 milhas de Indianápolis, né? Na pista de Indianápolis, somente no mês de maio, eu não estou falando de outros meses, e também estou falando de 1911 para frente, porque 1911 começam as 500 milhas. Até antes, até 1910, aconteceram corridas lá, mas eram corridas ou de 50 milhas ou de 250 milhas. Inclusive, o primeiro falecimento em Indianápolis foi em 1909, numa prova de 50 milhas. Mas aqui eu estou abordando o mês de maio a partir de 1911. São 40 vidas que se foram em Indianápolis, ou nos testes de preparação, ou testes oficiais, ou na corrida. Alguns, por exemplo, em 1964, o Ed Sachs e o Dave McDonald, eles se acidentaram na largada. É essa foto que você vê aqui que está na abertura desse vídeo, que os dois bateram, vários carros se envolveram, os carros deles pegaram fogo e infelizmente os dois acabaram perdendo a vida. Mike Spence, em 1968, treinando com a Lotus Turbina, aquele carro maravilhoso, que o Emerson chegou a fazer uma corrida na Fórmula 1 em Monza 71. O Mike foi testar em Indianápolis e acabou batendo o carro e perdendo a vida. Num ano e um mês depois do Jim Clark ter perdido a vida com a Lotus Fórmula 2 lá em Hockenheim, ou seja, também um período bem difícil para a Lotus ali, né? E o acidente com Joey Marcello lá em 92, porque não parecia ter sido um acidente muito grave, ele perde o controle, sai, bate no muro, roda e para. Não parecia ser algo tão grave, só que ele não estava usando aquele tirante que prende o capacete no corpo, né? E que evita o famoso chicoteio, né? A cabeça ir para um lado e voltar muito rápido para o outro, que causa a ruptura de uma vértebra na cervical. E infelizmente ela acabou falecendo. Mas ainda bem que o último acidente aconteceu lá em 1996, né? Um acidente com vítima, eu digo, né? Ainda bem porque daí para frente tivemos vários acidentes gravíssimos, né? Um deles, o Scott Dixon sai com o carro voando, passa por cima do Hélio Castro Neves, imagine, desmancha o carro e ele sai inteirinho, claro, cheio de hematoma, mas sai vivo, né? Que era o que importa. Então, de alguma forma, né? Esses acidentes todos serviram para se trabalhar melhor a segurança nos carros. 40 vidas somente nas 500 milhas de Indianápolis, mês de maio de 1911 para frente. Bom, e aqui mostrando o esporte protótipos de 1957 para frente, nós tivemos esses 8 acidentes fatais, né? O Afonso de Portago, que é essa foto que você vê aí, eu já fiz um vídeo sobre os falecimentos com carros da Ferrari, você pode ver aqui no YouTube. E você tem o Silvio Moser, por exemplo, né? O acidente que ele teve aqui em Interlagos, eu estava lá na linha de chegada, ele vai entrar no box, perde o controle do carro, isso foi acho que em 71 ou 72, e bate na mureta de entrada dos boxes, que na época era dividida, a pista vinha para cá, o box aqui, só que era entrada reta, não é que nem hoje que tem toda uma curva e tal. E a mureta ali, assim, ele dá de frente na mureta, não sei como é que ele não faleceu ali, mas acabou falecendo alguns anos depois no acidente em 1974.
O Herbert Miller, que foi piloto da Ferrari, também corria com Ferrari 512, acabou falecendo num acidente em 81. E o Sebastian Enjolras, que faleceu em Le Mans, mas em maio, quando ele estava testando o carro para poder participar dos treinamentos oficiais em junho, né? Porque Le Mans é junho, a classificação e tal, mas quem nunca correu lá tem que fazer um teste adicional, como é Indianápolis, né? E ele acabou se acidentando e faleceu em função disso. 8 falecimentos só em esporte protótipo de 1957 para frente. Bom, e chegamos à Fórmula 1, né? São 7 falecimentos na Fórmula 1 de 1950 para frente. O Mario Alborguete, que faleceu numa prova extra campeonato. O Alberto Ascari, que faleceu num teste em Monza. Nem era para ele testar, eu já falei sobre isso no vídeo dos acidentes da Ferrari. Lorenzo Bandini, que é essa foto que você vê aí, né, em Mônaco, quando ele perde o controle na saída do túnel, né, naquela chicane que tem ali. Henry Schell, um acidente com o Cooper de Fórmula 1 numa prova também extra campeonato. Gilles Villeneuve, aquele acidente estúpido em Zolder em 82, né? Pegou o Massa muito lento pela frente e saiu voando, o carro desmanchou e tal. Lembrando que o Villeneuve, o Bandini e o Ascari morreram com Ferrari, e tem um vídeo onde eu falo sobre todos os acidentes fatais com Ferrari. E Hélio de Angelis faleceu em Paul Ricard num teste com uma Brabham BT-55 em 86. Infelizmente ele perdeu, ninguém sabe exatamente o que foi, se foi pneu, ele perdeu o controle do carro no final, na curva Cygnus lá, que era feita de pé embaixo, bate no guardrail, passa por cima, e naquela época o carro, os pilotos ficavam expostos, né? A Brabham era muito baixa, era o primeiro carro bem baixinho da Fórmula 1, o piloto ficava com isso aqui para fora, e ele acaba sofrendo várias fraturas porque o carro virou e acabou falecendo. Ele, que era uma promessa, era um grande piloto, tinha tido a sua primeira vitória em 82 em Zeltweg, ganhou ali com o Rosberg colado nele. E infelizmente o Ayrton Senna, que eu nem vou entrar em detalhe, não quero nem pôr fotografia, que não dá nem para falar, né? Um cara que é ídolo até hoje, tantos e tantos anos depois, continua sendo venerado, né? E adorado por gente que nem chegou a ver o Ayrton correr, né? Gente que tem 20 e poucos anos, que é o caso do Bortoleto, por exemplo, não viu o Senna correr. Mas eu vi, né? Então, pra gente é bem difícil essa situação, né? Mês de maio, mês macabro do automobilismo, muitos falecimentos, infelizmente o esporte deixou muitas marcas, mas pelo menos o esporte hoje é muito mais protegido. Você vê o piloto bater em Indianápolis, bater em Mônaco, bater em Monza, e praticamente não tem ninguém se machucando, ou quando machuca não é nada tão grave assim que o leve à morte, né? Que a gente quer ver corrida e não um acidente, principalmente acidente fatal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.